Boa noite. Com extrema alegria que nós recebemos hoje o professor Wallace Ferreira, o professor Rodrigo Carvalho. O professor Wallace é amigo de labuta na UERJ, do Estudo de Aplicação da UERJ, professor Rodrigo do SEDUC. No primeiro momento, o professor Wallace vai nos falar um pouco sobre a reforma do ensino médio, a partir de uma perspectiva um pouco mais histórica, sociológica, os seus impactos, e depois, a exemplo de outras mesas que nós tivemos, o professor Rodrigo também, ecoando as falas do professor Wallace, nos mostrará como isso foi repercutido de maneira institucional nas escolas, as suas repercussões. Então, Wallace e Rodrigo, de coração, agradeço imensamente pela presença de vocês. Vocês são muito bem-vindos, um debate extremamente pertinente, e agradeço que vocês possam ter se dedicado a aparecer, a falar conosco e nos ensinar bastante sobre esse processo. Muito obrigado e fiquem à vontade. Maravilha, professor Jean. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Gente que está sempre ali conversando no CAP. O Rodrigo, o professor Rodrigo, da SEDUC e também da rede municipal de Nilópolis, né, Rodrigo? Se não estiver enganado. O Rodrigo eu conheci... Itaguaí. Itaguaí, pouco perdão. Mais longe. Nilópolis é o ensino médio, né? Isso. Porque eu sou professor do CAP da UERJ, e enfim, então, uma boa noite a todos, a todas, acho que eu não disse isso, é bem importante, Maria, Rafaela, Regina, Eduardo, nosso bolsista da Residência Pedagógica, e mais 8 pessoas que não aparecem exatamente aqui para mim. E é uma satisfação enorme estar aqui. Eu falo do CAP da UERJ, e lá nós temos uma pesquisa, um pró-docência da universidade, que é sobre a reforma do ensino médio. E nisso a gente tem atualmente entrevistado vários coordenadores pedagógicos, tanto da rede estadual quanto da rede privada. E o nosso intuito é conhecer mais de perto como é que está sendo a implantação da reforma. Essa reforma começa em 2017, no plano legal, passa por uma série de dificuldades nesse caminho até ser efetivamente implantada no Rio de Janeiro, particularmente a partir de 2022. Em outros lugares, 2021, 2020... Enfim, então depende do lugar do Brasil. E quando eu falo isso, já dá um pouco a entender a confusão danada que é esse tema que a gente está trabalhando. O Rodrigo foi um dos nossos entrevistados, daí eu tê-lo conhecido, e é fantástico ter a tua presença aqui, Rodrigo. Assim como a gente aprendeu muito contigo, a gente vai poder aprender novamente hoje também. O CAP da UERJ, só para situar, ele não implanta a reforma do ensino médio, tá? Então, a gente está falando de um lugar que não adotou toda essa reforma, mas ela está na rede estadual, está na rede privada, também na rede federal. O CAP da UERJ vale muito o fato de ser um instituto de formação docente e de ter autonomia universitária, por ser parte da UERJ. Então, esses são os principais argumentos que respondem porque o CAP até agora não entrou nessa discussão e não implantou. E agora, diante de todo o debate e a pressão sobre o governo de revogação, que, enfim, é aí que esse debate realmente acaba não acontecendo, pelo menos por enquanto. Eu preparei alguns slides que vai facilitar um pouco a nossa discussão, e é um material que eu posso até disponibilizar para vocês também, porque quando a gente está falando da reforma do ensino médio, a gente está falando de um contexto. Sociologicamente, a gente tem muita essa observação, a gente não se restringe somente ao fato, ao episódio, mas tenta analisar toda a conjuntura em que aquele episódio se situa. Então, a gente está falando do governo Temer, um governo de baixíssima popularidade, com menos de 10% de ótimo e bom, quando ele sai do governo, para ser mais exato, são 6%. A gente está falando de um governo que é golpista, enfim, depondo ali a Dilma. É um governo que traz uma perspectiva neoliberal, com forte apoio de fundações e interesses de mercado, que estão assíduos na educação já há alguns anos. E é muito interessante até lembrar que, se muitas universidades privadas e a universidade, com projetos como ProUni, o próprio FIES, rendeu muito dinheiro para uma série de empresas, quando a gente vai pegando 2014, 2015 em diante, isso já não vai sendo uma realidade. De modo que o ensino médio passa a ser visto como um foco de bastante atração, como um negócio, como uma empresa. Embora seja constitucionalmente uma função, a educação, a saúde, a segurança, a gente sabe muito bem que são funções educacionais, também é verdade que a iniciativa privada vê ali um potencial empresarial muito grande, potencial de dinheiro, e a gente está falando
de capitalismo, né? A gente está falando de uma visão, inclusive quando a gente fala da reforma do ensino médio, a gente está falando de uma visão da educação que é empresarial, uma visão que é o mais moderno que a gente tem no capitalismo. Enfim, todas as suas dinâmicas, com todas as suas seduções e com todas as suas complexidades. A gente está falando de um contexto em que, e é importante falar isso, porque muitos detalhes que a gente vai mostrar sobre a reforma do ensino médio, ela encontra problemas no próprio contexto político, social, econômico. A emenda constitucional 95, PEC do mal, PEC teto de gastos, ela, por mais que tivesse uma intenção de controle fiscal do Estado brasileiro, ele, na prática significa uma emenda constitucional que restringe os gastos em serviços públicos, né? Quando não se pode gastar nada acima da inflação, você restringe efetivamente. Tanto é que, se a gente observa o governo Temer, depois o governo Bolsonaro, o próprio salário mínimo é alguma coisa que não tem reajuste acima da inflação, né? E aí a gente foi pensando, como é que você vai fazer uma reforma extremamente complexa que demanda dinheiro se você está restringindo o gasto do Estado, o investimento do Estado, né? E a gente tem um contexto de várias reformas. A reforma do ensino médio é apenas mais uma delas. A reforma trabalhista, 2017, e é muito importante falar da reforma trabalhista, porque ela vem no bojo dessa ideia de um capitalismo mais liberal, um capitalismo que transforma o indivíduo num empresário, num microempreendedor. Inclusive, a ideia de empreendedorismo é muito forte na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, que norteia o ensino médio, né? A gente está falando de um contexto, portanto, de a construção de um homem liberal. A gente vai voltar a falar disso quando a gente estiver falando mais especificamente dos detalhes da reforma do ensino médio. A gente tem também um princípio de reforma previdenciária em 2016, no governo Temer, e em 2019 é que ela efetivamente vai ser colocada em prática. E isso é um paradoxo danado com as perspectivas da própria reforma do ensino médio. Como é que você está criando uma reforma que desvaloriza muito o lugar do professor, a função docente, a carreira do professor, e a gente vai mostrar isso mais à frente, mas, ao mesmo tempo, tu coloca esse profissional, esse trabalhador, para trabalhar por muito mais tempo, né? E é uma reforma também que, de certa forma, vai impedir ou vai limitar novos concursos. Dentro dessa lógica de reforma trabalhista, reforma previdenciária, a gente pode notar, inclusive, o aumento da contratação docente, seja na SEDUC, seja na rede municipal do Rio de Janeiro. Hoje mesmo, uma colega professora do município que passou no concurso da Esperança Chamada conversava sobre 700 professores que vão ser contratados e não concursados que estão na fila Esperança Chamados. Então, a gente está falando de um contexto, efetivamente, de uma valorização, alguma coisa que dá menos gasto para o Estado, enfim, é menos investimento na educação de modo geral. A gente também está falando de 88% dos estudantes brasileiros do ensino médio, nossos adolescentes, jovens, que estão na rede pública. Então, a gente observa que a reforma vai atingir majoritariamente este público, tá? Que está na rede pública, que aumentou, inclusive, né? Com a pandemia, com a crise financeira, a gente tem um aumento substancial de jovens de classe média na educação pública, em todos os segmentos, mas inclusive no ensino médio. E tem uma reforma que o governo Temer traz que descarta uma série de debates que já estavam havendo, desde 2012, pelo menos, no Congresso, na sociedade, a respeito de uma reforma no ensino médio. A própria Dilma chega a falar sobre isso, e isso é interessante observar, né? Porque ela, de forma infeliz, fala que filosofia e sociologia talvez pudesse ter menos carga horária, enfim, talvez não fosse tão necessário no ensino médio, e né, eu sou da sociologia. Teve um deputado do PT também que, nesse momento, tem uma proposta, um projeto de uma reforma do ensino médio que é muito parecida com essa que foi aprovada, mas não é bem visto, tanto que depois foi convencido a tirar o projeto, enfim, isso ali é de 2013, 2014. E a gente está falando de um contexto, a gente está na sala de aula, sabe bem disso, né? O contexto público não é fácil. E o Brasil é muito desigual, em todos os seus aspectos, seja localmente, quando a gente está falando de Rio de Janeiro, seja no país como um todo. 53% dos nossos municípios, que equivale a quase 3 mil deles, só tem uma escola que oferece ensino médio regular, ou educação profissionalizante. Então, outra ideia que vai aparecer na ideia da reforma do ensino médio, que é você dar autonomia para o estudante escolher o que fazer,
ela cai por terra quando a gente observa que uma parte dos municípios efetivamente não podem oferecer essa oportunidade. Então, a gente tem a lei de 2017, 13.415, que institui o ensino médio, e ela vem de uma forma muito abrupta, ela vem de forma autoritária, porque é resultado de uma medida provisória. Medida provisória deveria servir para questões de ordem menor ou de ordem mais direta da administração pública e não para alguma coisa que transforma radicalmente a estrutura do ensino médio, na área de educação, portanto, na área de saúde, mesma coisa, ou seja, medida provisória não era o caminho. Mas o governo Temer, ele, de certa forma, aproveita ter chegado ao poder de uma forma bastante abrupta e logo lança Tio Mendonça Filho, na época, que era o seu ministro da Educação, muito alinhado do antigo PFL, né, do DEM, alinhado a perspectivas liberais, enfim, uma série de institutos interessados em realmente empresariar o setor educacional. Então, a gente tem um governo que, ao implantar o ensino médio, aposta muito no discurso, isso é importante, e na publicidade, na televisão, quem se lembra na época, falando do ensino médio, e a ideia de que essa reforma traria para o jovem a possibilidade da escolha. Eu acho que esse é o ponto importante, que convence muito os estudantes a ouvirem falar, agora vamos poder escolher o que fazer. Muitos gostam da ideia. E tem um discurso interessante também, que é o do ensino integral. O Rodrigo vai falar um pouco melhor como é que é esse ensino integral, como é que isso está acontecendo na prática, porque praticamente não está, né? Isso precisa de dinheiro. E é muito bem-vindo o aumento da própria carga horária, né? Então, se o ensino médio tradicional tinha 2.400 horas, 800 a cada ano, e passa para 3.000, 1.000 a cada ano, isso aí os pais passam a ver essa propaganda como algo positivo. Olha que bacana esse novo ensino médio, meu filho vai ficar mais tempo na escola. Mas na prática, não, as coisas não funcionam dessa forma. Então, aliás, isso que eu estou falando já nos chama a atenção para o seguinte aspecto, gente. A gente está falando de uma perspectiva de lei, uma perspectiva de teoria, de publicidade, e a prática é outra totalmente diferente, né? O próprio Mendonça Filho deu uma entrevista recentemente, podcast do Globo, falando que tinha noção que a reforma não seria facilmente implantada em boa parte do Brasil, porque boa parte do Brasil tem uma estrutura precária para receber a proposta do novo ensino médio. Então, quer dizer, hoje ele fala isso, mas naturalmente defende o filho que ele criou e defende que o ensino médio precisa de mais tempo, né? É igual o técnico que não está funcionando num time de futebol já há algum tempo e alguém chega e fala, não, é só uma questão de mais tempo, né? Só que aqui, naturalmente, a gente está falando de futebol, a gente está falando da vida de muita gente, né? De muitos jovens, de uma geração, na verdade. Geração essa que já sofreu tanto com o ensino remoto, com a pandemia. A gente tem um parecer, na época, da comissão mista que foi fundada, porque a medida provisória é mandada para o Congresso, forma-se uma comissão mista, Senado e Câmara, que vai resultar na lei, né? Na lei 13.415. Muito rapidamente, inclusive. Muito mais rápido, né, para ver a articulação que o governo Temer teve com o Congresso para rapidamente transformar em lei. E aí o discurso que tinha na época, esse discurso do caos, 82% dos jovens entre 18 e 24 anos estão fora do ensino superior, e aí a gente vai ver que na prática o que o novo ensino médio faz é expulsar ou impedir que muitos desses jovens de origem pobre entrem no ensino superior, e não o contrário. Falta de estrutura nas escolas, que não é resolvido. Esse é outro fato. Quem vive a realidade vê que não houve melhoria nem de 1% nas condições estruturais das nossas escolas públicas. E a ideia de que haveria uma ausência de conexão com a vida real no antigo ensino médio, ou seja, que o nosso jovem deveria ser melhor preparado para o mundo do trabalho. E aí o ensino médio, ele vai ter uma parte que é a formação geral, que é 60% do ensino médio, e 40% o itinerário formativo, que é a parte que o estudante pode escolher, é a tal da flexibilidade curricular. Mas a gente vai ver isso mais à frente como fica. E aí são vários itinerários. Ou seja, essa parte do aprofundamento, com eletivas, né? Linguagens é uma, matemática é outra, ciências naturais, ciências humanas, formação técnico profissional. Infelizmente, boa parte desses itinerários estão funcionando muito mal na prática. E as escolas, às vezes, estão oferecendo... Imagine as escolas que têm os municípios que têm uma escola só. O itinerário formativo, ela dá aquilo que ela pode.
temos mais professores de ciências humanas na nossa escola, então vamos oferecer ciências humanas. O critério tem sido esse. O que nós temos na casa? Ofereceremos o itinerário formativo dessa forma, né? E escolas particulares é diferente. Escolas particulares já oferecem tudo, porque o seu aluno vai fazer o Enem. O seu aluno é um cliente que precisa passar no Enem. Então, geralmente, as escolas particulares oferecem tudo. Escolas particulares de menor porte, nós temos entrevistados coordenadores pedagógicos, estão passando um aperto danado, porque não tem estrutura para oferecer tudo. No entanto, outras escolas privadas mais caras têm oferecido tudo para os seus estudantes. Algumas escolas, inclusive, têm oferecido, dentro da reforma, 1 ou 2 itinerários, para os seus estudantes escolherem, e oferecem outros por fora, paga-se mais para ter acesso a esses outros também. E fica como obrigatório língua portuguesa, matemática e inglês, embora o inglês a gente vai ver que às vezes é substituído por outro idioma. Mas língua portuguesa e matemática, em todos os itinerários formativos, vai estar presente durante o ensino médio inteiro. São as únicas áreas que efetivamente ficar dessa forma. Novo componente curricular, projeto de vida, que é extremamente questionável. O Rodrigo vai falar melhor sobre isso. Na SEDUC, projeto de vida está presente em todos os anos. Só para vocês terem uma ideia, em todos os itinerários formativos, o projeto de vida tem 2 tempos no primeiro ano, 2 tempos no segundo ano, 2 tempos no terceiro ano. São 6 tempos de ensino médio. Sociologia passou a ficar só com 2 tempos, filosofia com 2 tempos, história 2 ou 4 tempos. Enfim, é muito complicado. Ninguém se forma em projeto de vida. Aí o que acontece? As escolas estão botando para dar projeto de vida o professor que está sobrando, o professor que não conseguiu ter carga horária. Então, tem professor de espanhol, de arte, pedagogo, de sociologia, muitos de sociologia estão sendo convidados para dar projeto de vida. O que dá em projeto de vida? Enfim, a BNCC fala em uma parte, fala em 3 partes dentro do projeto de vida, tá? Uma parte é o trabalho socioemocional. Por isso que muita gente fala assim, é uma disciplina para coach, é uma disciplina para psicólogo. A segunda parte é a relação do indivíduo, do jovem, com o social. Aí é uma parte bem sociológica. E a terceira parte é o mundo do trabalho, o jovem no mundo do trabalho. Então, outras mudanças que... A linguagem, né? A linguagem é outra mudança muito presente no novo ensino médio. A linguagem ancorada na ideia de competência, habilidade, são termos que vêm de organismos internacionais, da Unesco, a CDE, a maneira de você tirar um pouco as disciplinas e trabalhar o potencial do indivíduo, aquilo para o qual ele é competente a fazer, e que habilidades ele precisa nesse sentido. É algo mais prático, né? É uma educação menos conteudista, menos propedêutica e mais para a prática. Mas a gente vai ver que até essa prática está sendo muito questionada no como está funcionando. A gente questiona claramente a liberdade de escolha, né, dos jovens, e tem também a mudança no Enem, a partir de 2024, tanto que o debate atual sobre suspensão do novo ensino médio passa necessariamente pela suspensão do Enem, porque se o novo ensino médio ocorrer no Enem, aí não revoga mais. E está suspenso, né? Foi suspenso agora pelo governo. O que acontece? Vocês sabem que no Enem, o estudante faz 2 dias de prova. Para o novo ensino médio, seria 1 dia formação geral, o aluno faria formação geral, todos os conteúdos, história, matemática, português, né? E no outro dia faria o itinerário pertinente, faria a prova pertinente ao itinerário formativo que ele escolher, provavelmente aquele que ele cursou. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de aumento da desigualdade, com a reforma do ensino médio, passa por quem é que vai ter acesso a todo o conteúdo. Lembra que eu falei para vocês que o conteúdo ele aumenta, né? Quer dizer, a carga horária do ensino médio como um todo aumenta? Pois é, mas a carga horária da formação geral, que são as disciplinas, como a gente as conhece, ela reduz. Isso vai ficar um pouco mais claro já já. Termos gênero, orientação sexual saem da nova BNCC, a BNCC de 2018, que é a referência para os currículos do novo ensino médio. A gente tem que lembrar que era um momento de forte atuação da escola sem partido. Olha só, isso que eu estava falando. Esse gráfico é muito legal. Isso na SEDUC, tá? Formação geral básica, no primeiro ano, começa com 800 horas, depois reduz para 600, depois para 400. E itinerário formativo vai aumentando. Ou seja, lá no terceiro ano, quando o estudante deveria se preparar para o vestibular ou para o Enem, é quando ele vai ter mais itinerário formativo. O Rodrigo vai falar um pouco como é que funcionam os itinerários formativos, que são uma coisa bem complicada.
Então, na prática, o que a gente teve é uma redução das disciplinas, e isso vai ser apontada de forma bastante crítica por muita gente. Olha, matriz curricular da SEDUC. Existe um site, tá? Chamado Novo Ensino Médio, da SEDUC, em que tem lá vários itinerários formativos. Ciências natureza, ciências humanas, técnico profissional, enfim. Depois, quem tiver curiosidade pode dar uma olhada, eu posso enviar também. Mas só para vocês terem uma ideia, na distribuição da carga horária, aquilo que eu estava falando. Olha como é que, quando você tem os componentes curriculares, e não se chama mais disciplina, tá? Lá no BNCC não é disciplina, é componente curricular. Vocês vão ver, por exemplo, filosofia, geografia, história, sociologia perdendo bastante carga horária. Sociologia e filosofia caem para 2, antes era 6, ao longo dos 3 anos, cai para 2. Só matemática fica o tempo todo, né? Como a gente pode observar aqui. E a gente vai ter... Ah, não, peraí que eu passei. E a gente vai ter, no itinerário formativo, projetos de vida com 6 tempos, os componentes de área, eletivas, reforço escolar, estudos orientados, língua espanhola. O Rodrigo estava falando para a gente, inclusive, que estudos orientados, reforço escolar, às vezes quem dá é o professor que está sem carga horária na escola. Então, e ninguém se forma, né? Ninguém faz licenciatura em reforço escolar, assim como ninguém faz licenciatura em projeto de vida. Aí o itinerário de ciências humanas, só para vocês terem uma noção. Mesma coisa, várias eletivas lá embaixo, tá vendo? E aí tu tem uma redução de biologia, uma redução de física, de química. Olha o terceiro ano, 0, 0, 0, aqui em cima. Você não tem, você reduz, né? Então, na hora de fazer o vestibular, esse estudante tem menos aula de biologia, física, química. Matemática continua, né? Enfim, então há uma mudança pedagógica bastante complicada. Aí, algumas críticas, né, que eu já venho falando, já venho trazendo durante minha fala. A própria LDB 96 fala que o ensino médio é orientado para uma formação comum com vista ao exercício da cidadania. Então, ponto 1, exercício de cidadania. Ponto 2, fornecimento dos meios para progredir no trabalho. E ponto 3, estudos posteriores, que seria entrar na universidade. E a gente vai ver que o novo ensino médio, ele peca em tudo. Em tudo. Tem-se uma desdisciplinarização, porque se cria as áreas de conhecimento e passa a ser chamados componentes curriculares. E quando a gente vai à BNCC, isso eu sempre falo para os meus alunos, vocês têm que ir na BNCC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e olhar onde é que está a sociologia ali. Você vai garimpar. Filosofia passa um perrengue maior em achar ali onde está a filosofia. Geografia tem umas partes bem claras, história também bem... A verdade é que fica tudo muito misturado, né? Então, você tira a lógica do conteúdo. Aí tu tem para o aluno essa questão, essa dificuldade enorme, porque se o aluno escolher um itinerário formativo, como é que ele vai mudar depois? Né? E se ele estiver numa cidade onde só tem uma escola? Né? Sem falar que, muitas vezes, quando a escola oferece mais de itinerário formativo, há sorteio. Não é o estudante que escolhe, é um sorteio. Você vai ficar no itinerário de ciências humanas, você vai ficar no itinerário de ciências exatas. Mas depois, se quiser entrar na universidade, vai fazer o vestibular, fazer o Enem, que é uma prova igualitária para o Brasil inteiro, né? E você coloca o jovem muito novo para fazer uma escolha muito prematura, né? No fim das contas, o resultado é que o jovem pobre desiste de qualquer perspectiva de ensino superior. É isso que a gente já tem acompanhado. Aí, do ponto de vista do professor, eu perguntei para o Rodrigo na entrevista, Rodrigo, algum professor gosta? Ele, praticamente nenhum. E é isso, todos os professores que a gente entrevista falam a mesma coisa. Dificilmente alguém gosta da reforma, porque ele se sente inferiorizado. Tu imagina, você faz graduação, faz uma licenciatura em História ou em Geografia, tu vai dar aula de projeto de vida, tu vai dar aula de reforço escolar, tu vai dar aula de uma eletiva, sei lá, brigadeiro gourmet, não é preconceito, mas do Oiapoque ao Chuí, tu vai fazer esporte na vida cotidiana, são mais de 1.500 nomes de itinerários do Brasil adentro, né? Então, esse professor, ele fica... ele perde um pouco da sua identidade, né? Somos professores de sociologia. Por exemplo, na área de sociologia, nós temos a ABEX, Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, uma associação que tem alguns anos. Se você tem
sociólogos que dão só 2 tempos no terceiro ano e que completam sua carga horária dando projeto de vida ou alguma outra disciplina, esse professor vai perdendo a identidade como sociólogo, como alguém que tem que estudar a nossa área, que tem que produzir livro didático, produzir materiais e tudo mais. Mas isso tem muito a ver com aquela reforma trabalhista que a gente falou lá atrás, né? Que fragiliza os sindicatos, né? E se você tem sindicatos fragilizados, você facilmente, o Estado coloca contratação em vez de chamar para concurso público, não faz o concurso, enfim, e passa até uma ideia de que não precisa de professor, porque se uma escola está oferecendo seu itinerário formativo de ciências humanas, ele reduz a necessidade de professores de ciências exatas, por exemplo. E aí não faz concurso de ciências exatas, né? Falando de exato, porque a gente sabe, inclusive, que é uma carência maior da rede pública. Então, a gente tem uma desqualificação dessa educação científica, inclusive abrindo espaço para o notório saber na parte de técnico profissional. A gente tem, de modo geral, que muitos pesquisadores têm chamado de uma reforma anti-escola, porque a gente tem uma reforma que não trabalha com a perspectiva de educação progressista, de educação solidária, mas trabalha com a formação de um indivíduo que vai ter menos tempo na escola, porque, na prática, é isso que está acontecendo. O Rodrigo vai falar um pouco mais disso, mas alguns estudantes têm ficado alguns dias na escola quando ele tem disciplinas da formação geral e essas disciplinas valem nota. As eletivas não valem nota. Então, muita gente não vai à escola. Então, o vínculo com a escola está se perdendo, né? A partir daí também a ideia forte de empresariado, de empreendedorismo, que é uma questão muito do tempo atual. Isso não fortalece essa importância da escola. E aí vai ao encontro de uma coisa que a gente tem visto muito ultimamente. O Jean falou da invasão, enfim, a live, mas isso é um contexto de obscurantismo, de negacionismo. Para que estudar? Para que escola? Para que universidade? Para que live científica? Vai no YouTube que resolve o problema. Inclusive, a gente tem escolas privadas contratando youtubers para dar aula de itinerário formativo ligado à tecnologia, por exemplo, né? E o professor, né, que estudou tanto tempo, fez mestrado, doutorado, como é que fica o lugar de professor? Então, há aí um desestímulo à carreira docente, naturalmente, né? A redução por concurso público, como a gente falou, essa valorização do projeto de vida absurdo. São Paulo já tem projeto de vida há muito tempo. É interessante, o projeto de vida está muito relacionado com a entrada de alguns grupos empresariais na educação, que trabalham muito nessa ideia de formar o indivíduo para o sucesso, né? Por isso que se critica muito o projeto de vida, fala-se que é uma coisa mais ligada a coach. A formação desse homem liberal, né, que acho que tudo que eu estou falando aqui diz muito respeito a esse indivíduo, né, essa capacidade empreendedora, alguém que vai ser para o sucesso, alguém que vai já aprendendo no ensino médio como ser esse indivíduo empreendedor. Eu peguei um Uber outro dia não, tem um ano, essa situação específica. Aí o rapaz falou, não, eu trabalhei muito tempo numa empresa, agora eu sou dono do meu próprio negócio, sou Uber e tudo mais, não sei o quê. E é muito interessante, porque essa uberização do trabalho, que vai invadir uma série de áreas, que tem muito a ver com a reforma previdenciária, né? Perdão, reforma do trabalho. Mas a previdenciária, na verdade, as pessoas nem vão se aposentar, né? Elas perdem esse vínculo com uma empresa, com uma fábrica, com um Estado, enfim. E aí esse rapaz falava, não, agora eu sou dono do meu próprio negócio. E você já deve ter ouvido muitas vezes isso. Mas e se ele ficar doente? E 13º, e férias, e FGTS? Ele não tem nada disso. Mas o discurso de que ele é um empreendedor, ele é dono do próprio negócio, num primeiro momento é muito sedutor. E o novo ensino médio traz muito isso. E a gente tem efetivamente o que a gente já começa a constatar na prática, uma desigualdade, uma ampliação da desigualdade danada, uma dificuldade maior do jovem pobre ingressar na universidade, porque ele perdeu o conteúdo, né? E aí você tem, indiretamente, um ataque à própria política de cotas, cuja missão era colocar jovens, pobres, negros, adultos, claro, idosos, claro, nas universidades. E quando você reduz essa possibilidade, você atinge a política de cotas. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas é o fortalecimento de um setor privado chamado pré-vestibulares e cursinhos. Porque se o estudante não teve
uma preparação adequada no ensino médio para fazer o Enem para entrar no vestibular, aqueles que puderem vão pagar o pré-vestibular. Então, esse setor pode recuperar mercado. E a gente tem, naturalmente, a reprodução das desigualdades escolares. A gente lembra do velho Bourdieu, autor francês, que fala muito sobre o peso do capital econômico, capital cultural, no sucesso, né, da vida escolar das pessoas. E a gente tem essa ampliação da desigualdade. Aí, só já chegando ao final, críticas ao novo ensino médio, né? A gente tem aqui várias matérias. Escolas estaduais têm 1.526 matérias de ensino médio. Estudantes reclamam de aulas como se tornar um milionário e RPG. E os pais começam a reclamar muito agora também. Alunos ficam sem aula de biologia, história e química no terceiro ano do ensino médio em São Paulo. Mas isso é o Brasil inteiro, né? Aí, sobre a reforma atualmente, nosso contexto. A gente tem 3 visões. Tem lá o Mendonça Filho, falando, não, a reforma precisa de tempo, mexer com isso é pior para a esquerda, enfim. Tem que defender o filho que criou, né? Mas ele é minoria, tá? E está sendo cada vez menos gente defendendo a manutenção da reforma como está. Uma boa parte do setor empresarial defende reformar a reforma, tá? Jornais mais liberais, como Estadão, e aí critica o ataque à reforma do ensino médio do governo Lula, porque diz que os ajustes são necessários, mas falar em revogação é absurdo. Aí, enfim, fala-se muito nessa ideia de é sensato avaliar o ensino médio, mas hoje, essa ideia de você reformar a reforma, ela é mais forte vindo dos setores empresariais. Priscila Cruz, presidente do Todos pela Educação, ONG que representa essa entrada forte da iniciativa privada na educação. Agora, universidades, estudantes, professores, uma série de órgãos têm defendido fortemente a revogação. A revogação é o que tem aparecido. Aí, vamos lá. Ministro da Educação, Camilo Santana. O Camilo Santana, peraí. Acho que está no outro slide. Ele está em cima do muro. Como político, ele está em cima do muro. Ele diz, voltar ao passado não é o caminho, quer dizer, voltar ao passado não é o caminho, ao mesmo tempo que a ministra, que uma outra senadora do PT, da Comissão de Educação do Senado, diz que ele é a favor da revogação. Mas ele não diz, ele diz, não, está suspenso, vamos avaliar e tudo mais. Então vai depender muito da pressão nesse tempo atual, o que vai realmente acontecer. Daniel Cara, extremamente a favor, né? Participou do governo de transição, e ele fala nas entrevistas dele que no governo de transição havia já uma clara discordância do atual ensino médio e uma luta nesse sentido da revogação, tá? O primeiro passo, a princípio, foi dado, que é a suspensão do cronograma. Então, quem está com o ensino médio continua, né? Que é aqui a portaria 399, agora de março, que não só suspende, como abre espaço para uma consulta pública ampliada. Vai ouvir professores, vai fazer audiências públicas, oficinas de trabalho. Só que, sabe o que acontece? A suspensão é por 60 dias. A consulta pública é por 90. E está atrasado. 90 podendo ser prorrogado. Ou seja, vem muita história pela frente. Vem muita coisa pela frente nessa questão. E aí aqui algumas reportagens que falam sobre sobre a formação de comissão, como é que deve ouvir estudantes. Agora, o Antônio Góes, que escreve sobre educação, o que ele fala é importante, tá? Isso aqui a gente tem que entender que não é uma missão fácil. Ele fala, não há saída fácil para o ensino médio, porque revisão do MEC envolve, inclusive, Congresso. Vamos lembrar que o ensino médio atual é medida provisória que implanta e é aprovado na Lei 13.415 do Congresso, ou seja, um futuro ensino médio vai ter que passar pelo Congresso. A gente tem um Congresso extremamente conservador, que foi eleito, ultimamente, na esteira ainda do bolsonarismo, quando muito se achava que o bolsonarismo tinha perdido força, isso não foi um fato. O Bolsonaro, individualmente, perdeu mais força do que o bolsonarismo no país, isso mostra, as eleições passadas mostra isso, e é esse Congresso que vai aprovar ou não um novo ensino médio. Então, enfim, essa minha fala geral, peço perdão por ter me estendido,
e depois a gente pode aprofundar mais. Não, muito obrigado, professor Wallace. Sem perdões, não são necessários. Professor Rodrigo. Boa noite a todos. Agradecendo o convite ao professor Jean, ao professor Wallace mais uma vez. Antes de eu fazer uma pequena apresentação aqui em PowerPoint, só para mostrar para vocês o histórico da minha unidade escolar. A minha unidade escolar, ela se localiza em Nilópolis, ela não fica no centro da cidade de Nilópolis, aqui, né, seria a primeira cidade da Baixada Fluminense, partindo aqui da região da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela é uma escola fundada da década de 60, há muito tempo atrás houve até uma possibilidade dela virar um polo da FATEC, mas aí depois a diretora da época entrou em contradição com a própria rede, isso aí foi abortado. Mas a questão da minha escola é que até mesmo a própria implantação do ensino integral ela foi feita de uma forma arbitrária. O antigo diretor ele não foi avisado pela Secretaria de Educação, nem pela regional metropolitana, que é para onde a nossa escola responde diretamente, se localiza em São João de Meriti. Simplesmente as pessoas da escola ficaram sabendo que a minha escola se tornaria integral quando apareceu o quadro de horários de matrícula no sistema. Aí o diretor foi procurar saber como assim a minha escola virou integral. Eles falaram assim, não, sua escola agora é integral e você gradativamente você vai perder não só o ensino fundamental, como o ensino regular. Então, a partir de 2016, a minha escola teve a implantação do ensino integral, e nessa implantação do ensino integral, antes mesmo de se discutir a reforma do ensino médio na rede estadual, incluíram na grade de disciplinas quatro novos componentes, que seria o projeto de vida, que na época, antes da implantação do ensino médio, ele recebia o nome especificamente no sistema de projeto de vida e mundo do trabalho. É como aparecia a disciplina no sistema para os professores lançarem as notas. Então, apareceu para nós, sem nenhum tipo de preparo dos professores, da equipe pedagógica, da direção, simplesmente apareceu como grade da escola. Projeto de vida e mundo de trabalho, estudos orientados, empreendedorismo e PIP, seria projeto de intervenção em pesquisa. Na verdade, sem nenhum tipo de escolha da escola, sem nenhum tipo de capacitação dos professores, a minha escola se transformou numa escola de empreendedorismo. Lembrando que esse empreendedorismo, o aluno até então sai apenas com o ensino médio, porém com ênfase em empreendedorismo, sem nenhum tipo de estágio, sem nenhum tipo de capacitação na época para os professores e o aluno sem fazer nenhum tipo de atividade prática para ser colocado no mundo do trabalho como um empreendedor formado numa escola de ensino médio. No entanto, na época, alguns professores foram selecionados pela direção, não professores que foram voluntariados a fazer isso, mas professores que começariam a perder carga horária, como sempre o professor que pede carga horária, que se vê obrigado a entrar nessas novas empreitadas. Então, uma professora de língua inglesa, que era uma professora recente na escola e não tinha aberto turma para colocar o horário dela, ela foi fazer um curso do Sebrae. Então, os primeiros cursos voltados para a área de empreendedorismo que estava sendo implantado na minha unidade escolar eram voltados para esse empreendedorismo de vender alguma coisa, ganhar dinheiro a partir do ensino médio. Com o passar do tempo, e aí já pensando nesse novo ensino médio, essa visão de ganhar dinheiro vendendo alguma coisa, vendendo bolo, produzindo alguma coisa com que você tem em casa para poder ganhar dinheiro, foi substituído pelo empreendedorismo profissional. Ou seja, uma pessoa vai pensar como que essas teorias do empreendedorismo podem ser adaptadas e dialogarem com todas as suas possibilidades de futuro profissional. Mas, enfim, a questão é a seguinte: quando o empreendedorismo foi implantado, a nossa escola não foi preparada para isso, os professores também não foram preparados para isso, e como o professor Wallace falou, começou aquele jogo. Você perde carga horária numa disciplina, você acaba entrando no chamado núcleo articulador, que eram essas 4 disciplinas, que não eram disciplinas avaliativas, elas não possuíam nota, o aluno apenas tinha que produzir as atividades propostas pelos professores, e no sistema, o professor dessa disciplina, ele teria que lançar apenas a frequência do aluno, ou seja, o aluno não tem nenhum processo avaliativo para poder lançar nota, mas ele poderia ficar reprovado por falta. Isso, para nós, trouxe um impacto até então
de apenas incluir 4 disciplinas. Tanto é que, por exemplo, projeto de intervenção em pesquisa, onde o aluno aprenderia como preparar uma pesquisa, preparar currículo, preparar uma introdução de um projeto, toda essa questão foi uma disciplina que surgiu com 6 tempos de aula. Num universo de um aluno deixar de sair meio-dia e sair 4 horas da tarde, você até entende o acréscimo dessas disciplinas. Só que isso tudo mudou com o novo ensino médio, porque essas disciplinas foram mantidas e você tem a supressão de disciplinas do núcleo básico, como o professor Wallace falou. Aí, nesse sentido, vou pedir licença e vou fazer uma rápida apresentação para mostrar como que está a nossa escola hoje, nesse novo ensino médio. E lembrando que a rede estadual do Rio de Janeiro foi uma das últimas a fazer a implantação do novo ensino médio. Não houve nenhum tipo de preparo para os professores de como seria essa implantação. Na conversa que eu tive com o grupo de pesquisa do professor Wallace, na minha escola, eu fui meio que escolhido para poder fazer o curso do novo ensino médio, porque eu estava responsável pela elaboração do horário da escola, da grade escolar todo da nossa unidade. E quando eu fui fazer o curso na SEDUC, o curso de um dia, uma das coisas que eu questionei foi: as aulas ano passado começaram no início de fevereiro, eles liberaram para nós a matriz curricular no final de janeiro. Ou seja, nós tínhamos um horário montado, onde não sabíamos que matérias seriam dadas nesse ensino médio, eles só falavam assim: não, espera que vocês vão montar, espera que vocês vão montar. E quando eles liberaram todas as novas matérias no sistema, a gente teve que começar a ver qual professor que estava com carga horária livre para poder encaixar. Então, aquela teoria de que o aluno escolhe o que é melhor para ele, ela já cai por terra nesse primeiro momento. Porque quando você coloca o aluno para escolher, o aluno tem que ter noção de tudo que está sendo oferecido para a escola ver o que seria realmente a opção do aluno para oferecer aquilo que o aluno quer fazer. Só que no nosso caso, nós tivemos que colocar os professores com carga horária disponível. Ou seja, o aluno vai ter que escolher aquele professor que está com carga horária disponível. Não é realmente aquilo que ele teria interesse em fazer. Então, assim, isso já cai por terra na primeira semana de aula. Então, vou mostrar para vocês rapidamente como é que está configurada a escola hoje, para vocês entenderem quais são as falhas dessa aplicação dessa maravilha que seria o ensino médio, como o professor Wallace falou, que foi totalmente alardeada com a ideia de que o aluno pode escolher e realmente, fazendo a escolha, ele vai poder ter uma facilidade melhor no nível superior. Eu acredito que, nesse momento, eu não vou ficar podendo ver vocês. Só me digam, por favor, no áudio, se vai aparecer a projeção em PowerPoint, por favor. Aviso, pode deixar. Essa coisa de não ver os quadradinhos, as janelinhas, é o mais dramático, né? Quando Verdade. você abre alguma coisa. Deixa eu ver. Aparece para vocês a projeção em PowerPoint? Ainda não, viu? Ainda não? Só apertei. Eu estou apertando aqui, não está aí. Vamos tentar mais uma vez. Isso porque o professor Jean falou assim: faça o teste antes. Mas tu foi em apresentar agora? Então, estou aqui no apresentar. Deixa eu ver se agora. Acredito que agora vai. Aparece para vocês? Ó, vai abrir. Abriu. Então, quando não vejo mais vocês, quando na minha escola passou a ser uma escola integral, essa nova grade de organização das disciplinas agora são 10 tempos. Antigamente, a minha escola ela tinha 2 turnos, eram apenas turmas regulares, o turno da manhã de 7 até meio-dia e 15, e depois o horário da tarde de 1 até 6h15 da tarde. Com essa nova configuração de uma escola integral, agora são 10 tempos por dia, divididos nessa configuração que aparece aí para vocês. E o que é mais interessante, isso não quer dizer que os alunos tenham todos os dias aulas de 7 até 4h35, porque a maior parte dos alunos que são matriculados na minha unidade não é por escolha deles. Eu acho que de um universo hoje de 800 alunos, se chegarem a 30, foram eles que escolheram a minha unidade escolar.
quase todos, até nas conversas com os pais, quando os pais vão na reunião de pais no início do ano, eles escolhem a escola integral por o aluno vai ficar mais tempo na escola do que vai ficar em casa. Então, a escolha por uma escola integral não passa do aluno, ela passa por uma ideia dos pais, não tem com quem deixar ele, não tem como ficar olhando ele porque pai está trabalhando, mãe está trabalhando, então ele ficando na escola de 7 até 4h35, isso resolve um problema, entre aspas, familiar. Mas só que, na realidade, ele está dentro de um universo de 7 até 4h35, ele pode entrar no dia 8h40, sair 4h35, ele pode um dia sair meio-dia. Porque a realidade do integral não é que ele vai ficar todo de segunda a sexta nesse horário dentro da escola. Então, isso aí já quebra um pouco essa ideia de que a escola é realmente uma escola integral. Lá na minha escola, a turma agora do terceiro ano, que está no processo de terminalidade, o nome que aparece no diploma para eles é Ensino Médio Integral com ênfase em empreendedorismo, ou seja, no antigo ensino médio, a gente tem essa última turma, e nessa última turma, além do núcleo básico, das disciplinas do núcleo básico, eles tinham projeto de vida e mundo de trabalho, como eu já citei, projeto de intervenção em pesquisa, estudos orientados em empreendedorismo. Eu destaco, em especial, o projeto de intervenção em pesquisa, que é uma disciplina com 6 tempos. Empreendedorismo, que é o carro-chefe da minha escola, ele, neste ano, a turma de terceiro ano, eles têm apenas 2 tempos de empreendedorismo. Dependendo de qual é a nomenclatura da turma, do curso de ensino médio que eles colocam de empreendedorismo, ele pode ter de 2, 3 ou 4 tempos, dependendo da série, onde a disciplina de empreendedorismo é oferecida. E aí nós chegamos agora no novo ensino médio. A minha escola ela não fez uma escolha para o integral de trilha. Como a minha escola já é uma escola do empreendedorismo, que a trilha já é a trilha do empreendedorismo, nós já recebemos todas as disciplinas que são as disciplinas desse novo curso. A gente só pôde fazer a escolha das disciplinas eletivas, que eu vou falar dela um pouco mais à frente. Então, nesse novo ensino médio, como a minha escola, uma escola de empreendedorismo, e as chefias da rede estadual que visitam a minha escola, eles fazem questão de dizer, não sei se com uma forma de nos elogiar ou de demonstrar uma certa pressão, eles afirmam que a minha escola é a maior escola de empreendedorismo de toda a rede estadual do Rio de Janeiro. Nós hoje temos 17 turmas de empreendedorismo. Isso quer dizer que, entre aspas, que é o único lugar que deu certo em empreendedorismo, se é que deu certo, foi na minha escola. Algumas escolas chegaram a implantar o curso de empreendedorismo, voltaram atrás para o regular ou mudaram para o itinerário cultural, virando uma escola Brasil-Argentina, Brasil-Japão, Brasil-Estados Unidos, Brasil-China, como existem na rede, mas a minha escola foi a única que funcionou o empreendedorismo. E isso aí tem um pouco a ver também com algumas estratégias. Oi? A Rafaela chamou a atenção aqui que a tua apresentação ainda está no primeiro slide, onde estão os horários. Não sei se tu chegou a mudar. Mudei, não mudou, não? Não. Então, vou tentar abrir novamente, só um minuto. Tá. Eu mudei aqui e não abriu. Só um minuto. Ver se agora vai certo. Mas isso que tu falou é muito interessante. Esse discurso do integral comove muitos pais, né? Sim. E acabam que os alunos, depois de um ano, eles já querem sair da escola. É por isso que teve muito presente nas propagandas, né? A ideia de ensino integral. E agora aparece para vocês? Aparece, integral. Beleza. Então, nesse novo ensino médio, que agora, olha como muda a nomenclatura para o curso, de ensino médio integral com ênfase em empreendedorismo, para ensino médio itinerário de empreendedorismo. E nesse novo ensino médio, as disciplinas permaneceu o projeto de vida, ou seja, a minha escola já tem o projeto de vida desde 2016, agora o projeto de vida, que é o carro-chefe do novo ensino médio, que isso é falado abertamente nas reuniões. O projeto de vida é o carro-chefe do novo ensino médio. Então, se mantivemos o projeto de vida, que para nós não era uma novidade, o projeto de intervenção em pesquisa passou a ser chamado apenas de projeto de pesquisa, ele sai de 6 tempos de aula para uma gradativa de 2 tempos no primeiro, 4 no segundo e 6 no terceiro. A escola agora, articulado ao empreendedorismo, ela tem aula de educação financeira, também nessa proporção 2, 4, 6, 2 tempos no primeiro, 4 no segundo, 6 no terceiro. Uma disciplina nova, que foi linguagens aplicadas às tecnologias,
que apareceu no sistema para nós, se eles dizerem ao mínimo qual era o currículo desse componente curricular, e o projeto de intervenção em empreendedorismo, que aí realmente ele agora tem uma grade completamente, não completamente, uma grade mais organizada. Eles são 6 tempos no primeiro, 6 tempos no segundo e 6 tempos no terceiro. Então, ao longo de três anos de ensino médio, olha a quantidade de tempos de empreendedorismo que esses alunos estão tendo, ao mesmo tempo que eles estão perdendo disciplinas do que a gente chamaria de núcleo comum.